Quais são os nichos que pagam melhor para o gestor de tráfego? Isso aí é uma das coisas que todo mundo quer saber. Qual nicho eu tenho mais potencial de ganho? Qual nicho eu posso ganhar dinheiro mais rápido? Lembrando, tá? Os valores que eu vou te trazer aqui são médias do mercado, tá? Então pode variar para cima e para baixo a depender da região. E é claro que se você for muito iniciante, para você entrar em alguns desses nichos, você vai ter que cobrar um pouco mais barato do que eu estou te mostrando aqui. Mas você já consegue ter a base de valor que você pode ganhar dentro desses nichos, tá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Vinícius, sou especialista em tráfego pago e estratégias digitais. Também sou criador da comunidade A Chave Tráfego Pago, um ecossistema completo criado para gestores. Antes da gente ir para o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para aprender muito mais, né? E ter acesso a todo o conteúdo que a gente traz aqui no canal. A gente também tem um grupo de network gratuito que está aqui na descrição, que você pode acessar lá para conversar com outros gestores. E se eu trazer algum nicho aqui e você falou, opa, tem tal nicho, Vinícius, que dá muito dinheiro também, comenta aqui embaixo, que é para a gente saber e quem sabe até trazer uma parte 2 desse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos já para a tela. Você já está vendo de cara os nichos, né? Infoprodutor, e-commerce, imobiliária, placa solar e loja de carros. Mas eu não te entreguei todo o conteúdo ainda. Dentro de cada nicho desse aqui, a gente vai trazer a média de valor do contrato, prós, contras e particularidades de cada um desses nichos, para você entender o que faz o contrato ser mais caro e o que faz algumas pessoas não escolherem esses nichos por mais que eles sejam um dos que mais pagam, tá? Então você precisa entender para ver se isso se encaixa no seu momento atual. Vamos começar com o infoprodutor, ou seja, aquela pessoa que tem um curso, que vende um e-book, que vende algum produto na internet. A média de contrato hoje de infoprodutos, operações iniciantes pagam entre 2 e 5 mil reais fixos mensais. Projetos grandes podem envolver participação percentual em lançamentos ou perpétuo. E eu posso te dizer que isso aqui é um dos nichos realmente que pagam melhor, justamente porque quando ele evolui você consegue entrar com percentual. Hoje dentro da minha agência eu tenho alguns infoprodutores onde eu ganho um fixo mensal e mais 15 a 20% do faturamento perpétuo, ou seja, além daquele boletim que cai todo mês na minha conta, eu ainda ganho uma porcentagem em cima de todas as vendas. Então isso faz com que os contratos eles fiquem muito maiores. Então imagina aí que a gente tem uma empresa que está faturando 100 mil reais por mês e eu ganho 20% em cima das vendas. Isso significa que todo mês, fora o contrato, eu ainda ganho mais 20 mil reais. Consegue ter noção disso? Isso é muito grande. A gente tem algumas empresas que já estão escalando para esse faturamento mensal. Então, às vezes, com 1, 2 clientes, você já tem um faturamento gigantesco. Quais são os prós desse nicho? Alta escalabilidade quando a oferta valida, possibilidade de ganhar sobre faturamento além do fixo e ambiente altamente orientado à performance. Ou seja, validou o infoproduto, dá para escalar e dá para escalar bem. E aí, quanto mais o infoproduto escala, mais você ganha. Quais são os contras? Alta pressão por resultado imediato, instabilidade quando o produto ainda não validou a oferta e dependência forte de copy e oferta bem estruturada. Dentro de infoproduto, você precisa gerar resultado, porque é aquele infoproduto que vai pagar o tráfego. E normalmente não existe uma grande empresa por trás, tá? 90% dos infoprodutores ainda não são empresas, são infoprodutores, pessoas físicas. E você precisa ter um trabalho muito desgastante quando aquele info ainda não validou. Então, a oferta ainda não foi para o mercado, não teve muitas vendas, então você precisa testar muita coisa. E altamente rotatividade de criativo. Então, isso é um dos contras desse mercado. Quais são algumas particularidades? Entender o funil é mais importante do que entender a campanha. O gestor precisa dominar métricas como custo por lead, custo por aquisição, ROAS e payback. Relacionamento próximo com copywriter e estrategista é fundamental. Aqui, normalmente, se você pegar um infoprodutor pequeno, iniciante, você já tem que entrar com um fixo um pouco alto, porque você vai ser o estrategista e você vai ser o copywriter também, tá?
Então você precisa entender isso e aí o seu valor de contrato ele pode subir. Se você está começando, não cobre menos que R$ 1.500. Não cobra menos que R$ 1.500 mesmo que esteja começando, porque aqui dá trabalho, tá? Um outro nicho que paga muito bem são os nichos de e-commerce, que pagam aí uma média de R$ 2.500 a R$ 6.000 mensais. Alguns modelos também incluem percentual sobre faturamento incremental, só que aí não é 20%, aí vai ser 1,5%, porque o faturamento de um e-commerce é altamente escalado, ou seja, ele vai faturar 1 milhão no mês, mas vai sobrar uma margem líquida baixa, então a comissão é menor, tá? Quais são os prós desse nicho? Recorrência de vendas diárias, facilita a otimização contínua, dados abundantes para tomada de decisão e grande potencial de escala com catálogo validado. Ou seja, tem venda todo dia e você tem dados, tem muitos dados para você conseguir analisar, tanto lista de clientes para fazer lista lookalike, ticket médio, quando valida aquele nicho de produtos, ou seja, vamos colocar, você trabalha com e-commerce de eletrônico, validou aquele catálogo, você bate em cima de um produto, escala ele, começa a bater em cima de outro, escala ele. Então é um nicho que dá muito bom, só que, de novo, você tem muito dados para analisar. Quais são os contras desse nicho? Margem apertada em muito segmento, alta concorrência e o leilão competitivo, complexidade logística pode impactar a performance, ou seja, como eu te falei, às vezes a pessoa fatura 1 milhão e está sobrando 200 mil no final, então tem 20% de margem, dentro dessa margem ainda vai comer um tráfego pago, então tem que ter muito tato nisso. E a parte da complexidade logística é que às vezes não compensa você anunciar muito distante. Então, se a empresa está no Paraná, às vezes não compensa anunciar lá no Nordeste, porque por mais que o produto seja bom, o frete impacta dentro dessa estrutura. Então, também dá uma travada nas vendas. Quais são algumas particularidades? O gestor precisa entender de margem de contribuição e ponto de equilíbrio, ou seja, qual que é a margem que essa empresa tem, quanto que dá para sair de tráfego pago e quando que equilibra, qual que é o CAC ideal. Trabalhar bem campanhas de remarketing e retenção é essencial, ou seja, por mais que a pessoa acessou, ela pode não comprar na primeira vez, então você tem que trabalhar o remarketing. Depois que a pessoa comprou, você tem que tentar vender mais produtos para os mesmos clientes, porque você retém aquele cliente que você já tinha pago mais caro para conquistar. Estratégia de criativos impacta diretamente no CPA, ou seja, muito teste de criativo dentro de e-commerce, porque a escala é alta, tem muita rotatividade de criativo. E o terceiro nicho aqui que a gente trouxe é o nicho imobiliário, principalmente imobiliárias de alto padrão, tá? A média de contrato hoje está entre 3 e 7 mil reais. Alguns contratos incluem valor por lead qualificado. Muito raro, mas em alguns contratos inclui. Por que o contrato é tão alto? Porque você vai vender casa de 1 milhão, 500 mil, 3 milhões, 5 milhões, alguns nichos casa de 20 a 80 milhões. Então o valor percebido da venda é muito alto. Então às vezes você ficou 1 ano sem gerar resultado, fez uma venda, pagou você e mais um monte ainda de tempo, entendeu? Quais são os prós? Alto ticket médio por venda justifica investimento maior em mídia. Lead é valioso mesmo que a venda demore meses. Menor necessidade de grande volume diário de conversões, ou seja, a empresa não precisa vender todo dia. Imobiliária ela tem um quê específico que é ter base de leads, ou seja, mesmo que chegue o lead e a venda não aconteça, não tem problema. Aquele lead ele vai sendo aquecido, ele vai sendo trabalhado para vender outros imóveis no futuro, tá? Então, esses são um dos prós. Normalmente a imobiliária ela já tem a consciência de que a venda não vai sair do dia para a noite. Contras: ciclo de venda longo, dificulta a análise rápida de ROI, ou seja, às vezes a imobiliária vai ficar negativa 6, 7, 8 mil reais para daí ter uma venda. Dependência de time comercial para converter leads. Se o time comercial da imobiliária não for bom, não adianta o lead ser qualificado. E sazonalidade pode impactar a procura. Por exemplo, em 2026 a gente tem um ano de eleição e Copa do Mundo. Isso impacta a procura, porque se a gente tem eleição, a galera fala, opa, deixa eu ver como que vai andar para daí eu fazer um investimento. Então isso pode impactar bastante, tá? Particularidades.
O foco deve estar em geração de lead qualificado e não no volume. Você vai pagar caro no lead, mas tem que ser um lead qualificado. Integração com CRM é indispensável. Se a imobiliária só quer receber lead no WhatsApp de qualquer jeito, não vai dar certo. O lead tem que estar qualificado. Qualidade do atendimento influencia a percepção de resultado. Então, de novo, a gente falou ali, tem que ter time comercial e tem que ter um time comercial bom dentro de imobiliária, até porque a gente está lidando com imóveis de alto ticket. Um outro nicho pouco falado é o nicho de placa solar, ou seja, empresas que vendem e instalam placa solar. A média de contrato hoje está entre 2 e 3 mil reais. Modelo híbrido com fixo mais bônus por venda são comuns nessa área, tá? De novo, são empresas que recebem leads e trabalham esse lead por um tempo maior, porque é um investimento que vai estar aí na casa de 60, 100, 300. Já vi empresas investindo mais de 1 milhão em placa solar. Então, é um investimento de longo prazo também. Quais são os prós? Ticket médio elevado permite um CPA mais alto, mercado em crescimento constante e bom potencial de escala regional. Dá para escalar muito bem, principalmente se tiver cidades em volta que são cidades com fazenda, tá? Fazenda investe alto dentro de placa solar. E como o ticket é alto, permite você ter um custo por aquisição mais alto, acaba não sendo um problema. Contras: processo comercial técnico e consultivo, dependência de visita técnica para fechamento e custo por lead pode variar bastante por região. Então, de novo, você tem que ter um time comercial que vai atender os leads que você vai mandar e você tem que ter um time comercial disposto a fazer uma visita técnica para aquele possível cliente, tá? E quais são as particularidades? Gestor precisa entender perfil do lead ideal, então precisa entender de público de alta renda. Qualificação prévia reduz custo do time comercial. Então, quanto melhor o lead vier, melhor para o time comercial. E a análise deve considerar a taxa de conversão do orçamento para venda. Então, você tem que entender quantos leads estão convertendo de lead para orçamento e de orçamento para venda, tá? E não apenas olhar a quantidade de lead que está sendo gerado no final. Um outro nicho bem legal de trabalhar é o nicho de loja de carros, lojas automotivas, onde estão pagando uma média aí de 2,5 a 6 mil. Em alguns modelos inclui valor por lead ou por agendamento de visita, tá? É bem comum esse lead qualificado aqui eles pagarem um pouquinho a mais. Quais são os prós desse nicho? Ticket médio alto justifica investimento consistente. Grande volume de interesse local, possibilidade de trabalhar estoque rotativos com campanhas específicas. Ou seja, você pode criar campanha de carro de médio, alto ou baixo padrão e ali dentro você variar bastante o conjunto. Quais são os contras? Dependência de estoque disponível e atrativo, então, ou seja, se a empresa não tiver carro disponível ou carros que chamam a atenção, não vai vender. Concorrência forte em região urbana, se for cidade grande vai ter muita gente. Processo comercial pode ser desorganizado. Normalmente lojas de carro são empresas mais antigas, são normalmente vendedores de carro que estão há anos no mercado e fazem tudo meio de forma arcaica, então acaba tendo essa dificuldade. Quais são uma das particularidades? Foco em geração de lead com intenção real de compra, velocidade de atendimento impacta drasticamente na conversão, estratégia local e segmentação geográfica são decisivas. Não tem como você usar a nível nacional para vender carro. E aí, de novo, a gente cai na dependência do time comercial. Tem que ter um time comercial que vai atender rápido aquela empresa. E se você chegou até aqui e falou, Vinícius, beleza, eu entendi, só que como que eu vou atender? Eu nunca atendi uma loja de carro, eu nunca atendi uma imobiliária. Como que eu vou saber o que fazer? Aí eu te convido para conhecer a comunidade A Chave do Tráfego Pago, onde você vai ter acesso a um treinamento completo de tráfego pago com diversas estratégias validadas que eu uso nos meus clientes, inclusive ramo imobiliário, carro, clínica de dentista, infoproduto. Você vai ter acesso também a um curso de otimização de Google Meu Negócio, extremamente completo. Tem acesso também a lives semanais. Toda semana, quarta-feira, tem aula ao vivo e aula detalhada. Sem falar, claro, de um curso de criação de sites, landing pages, automação de chatbot no WhatsApp
e, é claro, diversos documentos e inteligências artificiais. Fora tudo isso, uma coisa que me perguntam é: Vinícius, e o suporte? O que eu tenho para te dizer? Você não está caindo dentro de mais um treinamento. Você está tendo acesso a um ecossistema com mais de 300 aulas atualizadas, suporte direto comigo no meu WhatsApp, grupo de alunos, aula ao vivo toda semana e a cada 15 dias mentoria em grupo com os alunos da comunidade. Ou seja, para entrar, tirar dúvida, trocar ideia e entender o cenário para você poder escalar seus resultados, porque eu sei que isso faz parte do processo. Então, se você quer ter acesso a esse treinamento completo, a esse ecossistema, eu te convido a clicar no link da descrição e dar uma olhada nos depoimentos dos alunos, e eu tenho certeza que o preço vai te surpreender pela entrega que a gente está tendo dentro dessa comunidade. Fora isso, se inscreve no canal e deixe seu like e comenta aqui embaixo se tem mais algum nicho que eu não falei nesse vídeo, fechou? Um grande abraço e até a próxima!